Sabe aquilo que o mundo insiste em apontar como um defeito? E se essa for, na verdade, a sua maior força? Hoje a gente vai fazer um elogio a quem não se encaixa, num mundo que adora criar caixinhas. Olha, tudo começa com a fala de uma mãe, sabe? Com aquela angústia no peito. Ela descreve o filho. Ele não se relaciona, ele se isola. Para ela, isso era um problema, claro, uma falha que precisava ser consertada. Mas aí vem uma pergunta que simplesmente corta o ar e muda toda a perspectiva. Esse incômodo é mesmo da criança, que talvez esteja ótima no seu próprio mundo? Ou será que é um reflexo dos medos e das expectativas da mãe? E é isso. Essa única pergunta é como se fosse a chave que abre uma porta. Ela força a gente a questionar não só essa situação, mas o jeito como a gente olha para todo mundo que parece fugir da norma. E aí que a gente percebe um padrão, né? Quando alguém funciona de um jeito diferente, a nossa reação automática quase nunca é de curiosidade, de querer entender. Não. O impulso é de consertar, sabe? De aparar as arestas para forçar a pessoa a caber no padrão. E essa ânsia, essa vontade de consertar o outro, diz muito sobre os valores que a nossa sociedade escolhe aplaudir e também sobre aqueles que ela prefere, assim, deixar de lado. Pensa bem. De um lado, a gente venera quem fala muito, quem aparece, quem está sempre se conectando. É o ideal da extroversão, né? Do outro lado, muitas vezes a gente ignora ou até subestima o poder de quem cria em silêncio, de quem pensa diferente, de quem precisa daquele tempinho quieto para gerar ideias novas. A pergunta que fica no ar é: e essas pessoas? Que espaço a gente está dando para elas? Para as mentes que brilham não no barulho, mas na quietude. Para quem recarrega as energias sozinho para depois, sabe, construir algo incrível. E aqui a gente chega no ponto central da nossa conversa. Porque talvez o que a gente vive rotulando como defeito seja, na verdade, uma estratégia, uma forma de funcionar perfeitamente válida. Vamos dar uma olhada em alguns desses rótulos? Pega aí a palavra atraso. A sociedade olha para alguém que não age na mesma velocidade e pá, rotula de atrasado. Mas e se isso for só uma forma de economizar energia? Uma escolha, talvez, para focar no que realmente importa? Ou então o rótulo de frio. Será que é frieza mesmo? Ou será que é uma estratégia para não desperdiçar energia com o que é superficial, guardando melhor para conexões que são de verdade? E o clássico, né? Distraído. Talvez não seja a falta de foco. Talvez seja uma mente que funciona em várias camadas ao mesmo tempo, processando o mundo de um jeito muito mais complexo e, quem sabe, muito mais rico. Olha, essa frase aqui, ela resume tudo de um jeito perfeito. O que o presente, com a visão curta que está aí, chama de estranho, a história lá na frente com mais calma, muitas vezes reclassifica como genial. E a história está aí para provar. Ela está cheia de gênios que não foram compreendidos. Pessoas que, na sua época, pareciam estar no caminho errado, até todo mundo perceber que, na verdade, elas estavam criando um caminho novo. Dá uma olhada nessa lista. Einstein, demorou para falar. Edison foi chamado de incapaz. Da Vinci era o excêntrico. Steve Jobs, um obsessivo. Elon Musk, bom, ele claramente funciona fora dos padrões. Todos eles carregaram rótulos negativos em algum momento da vida. Agora, para e imagina o impensável por um segundo. E se a sociedade tivesse tido sucesso em normalizar essas mentes? Se tivessem forçado Einstein a se encaixar ou convencido Jobs a ser menos obsessivo, que tipo de mundo a gente teria hoje? O resultado? Talvez um mundo mais confortável, mais previsível, sim. Mas, sem a menor sombra de dúvida, seria um mundo muito, mas muito mais comum. A gente teria perdido saltos gigantescos de inovação e aqueles lampejos de pura genialidade. E depois de olhar para a sociedade, para a história, a reflexão final volta para dentro, volta para cada um de nós. E se aquela característica que uma pessoa sempre viu como um erro, aquilo que ela tenta esconder, não for o problema? E se for, na verdade, o motor dela, a fonte da sua força única? A ideia central é essa, clara e direta. Ser diferente não é um defeito. Então, antes de se julgar ou de tentar encaixar alguém no molde, a reflexão que fica é: o que eu estou chamando de problema, que poderia ser, na verdade, a minha exata vantagem, a minha assinatura única no mundo? Com isso, a gente pode até virar o jogo. E se o verdadeiro defeito não for ser diferente? E se o defeito for aquele esforço, sabe, exaustivo, de tentar ser igual a todo mundo, apagando a própria essência no caminho?
E para fechar, a mensagem mais poderosa de todas. A vida, no fim das contas, ela não premia as cópias. Ela recompensa a identidade, a coragem de ser quem se é.